Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja sempre sobre sua vida. Na nossa pastoral diária hoje, eu quero meditar com você no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 18, quando diz assim: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus, louvado seja o Senhor por sua palavra. O tema da nossa pastoral hoje é: qual é a igreja verdadeira? Você sabe dizer qual é a igreja verdadeira? Eu, quando era novo convertido, ou pouco antes de me converter, eu ficava me perguntando: qual é a igreja certa? Qual é a igreja verdadeira? Eu quero entrar para a igreja, mas qual é a igreja verdadeira? E num Brasil de pluralidade religiosa, de pluralidade gospel no meio evangélico, são tantas denominações, são tantas igrejas, e a gente fica, na verdade, se perguntando, né? Qual delas é a certa? Bom, segundo o Evangelho de Mateus, a afirmação do próprio Senhor Jesus, ele, em primeiro lugar, ele diz que a igreja verdadeira é a igreja que é dele. Quando ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é a igreja do Pedro, mas é a igreja de Jesus. Não é a igreja do homem, não é a igreja do sistema, mas é a igreja de Jesus. Essa é a igreja única e verdadeira. A igreja que é governada, comandada e controlada por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Não a igreja que é comandada por homens ou por um sistema religioso, mas é a igreja de Jesus. Isso está claro nas palavras do Mestre. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, ele é o dono da igreja. Bom, que pedra é essa que Jesus estava falando? Será que Jesus estava se referindo a Pedro? Porque seu nome significa pedra? Na verdade, não era a pessoa de Pedro. Não é Pedro que é o dono da igreja, não é Pedro que é o líder da igreja, não é Pedro que comanda a igreja. Quem comanda a igreja é Jesus Cristo, Senhor e dono da igreja. A pedra a qual Jesus se referiu, ele disse: tu és Pedro. Sobre esta pedra, ou seja, a afirmação do Pedro, ele disse: é sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja. Que pedra é esta? Se nós olharmos para o texto, o seu contexto fala da confissão de Pedro. E é um momento quando Jesus reúne seus discípulos. Ele estava, segundo o verso 13, na região de Cesareia de Filipe. Ele interroga os seus discípulos e pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? Ao que seus discípulos responderam-lhe: uns dizem que o Senhor João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus então faz uma outra pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra e responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então responde a Pedro no verso 17: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, esta confissão de Pedro, Jesus diz que isso não partiu do coração dele, isso não foi uma invenção dele, isso não brotou na mente dele. Isso foi uma revelação do Pai. A igreja verdadeira é aquela que recebe a revelação de Deus através das Escrituras. E esta revelação, através das Escrituras, aponta para Jesus como o Cristo, como o enviado de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, a igreja verdadeira é a igreja que pertence a Jesus Cristo, é comandada, governada por ele, não pelo homem, e é a igreja que está firmada sobre esta afirmação, sobre esta crença de que Jesus Cristo é o Senhor, não só em palavras, não só na escrita,
mas que Jesus Cristo é o Senhor na vida prática, no dia a dia. A igreja que se deixa ser comandada, governada e dirigida por Jesus Cristo através do seu Espírito Santo. Você tem sido esta igreja? Porque a igreja não é o templo, mas sim as pessoas que se reúnem no templo. E você tem sido esta igreja que pertence a Jesus Cristo, Ele é seu dono, Ele manda em você, Ele governa a sua vida, Ele governa seu lar, seu casamento, seus relacionamentos. Você tem sido esta igreja que confessa Cristo como Senhor, como Salvador, o enviado de Deus? Você tem sido a igreja verdadeira? Você tem sido, na prática, igreja de Jesus? A palavra igreja no grego é eclésia ou eclesia, que quer dizer chamados para fora. Ou seja, não são aquelas pessoas que se reúnem apenas entre quatro paredes no templo e depois da sua vida não corresponde com as suas palavras. Igreja é aquela que é chamado para fora, chamado para anunciar e testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Que Deus abençoe poderosamente sua vida e que eu e você sejamos uma igreja verdadeira, que louva, engrandece e glorifica o nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus eu quero orar com você nesse momento. Pai, obrigado por sua palavra, obrigado pelo seu cuidado. Que nós, de fato, sejamos a igreja verdadeira, a igreja que pertence a Cristo, confessa o seu nome, dá glória ao seu nome, e a igreja que te reconhece como Senhor e como Salvador. Obrigado, Deus, ajuda-nos e abençoa-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.